Oi pessoal, bom dia. Então aqui eu vou conversar com vocês a respeito do que falaria hoje, que é o último ponto que eu tinha combinado de desenvolver com vocês. Então, dando continuidade ao que a gente conversou na segunda-feira, o que tá aí na tela, né? Que a gente tinha visto a noção de convergência fraca entre operadores. E um resultado de bastante relevância que a gente viu era que limite fraco de operadores sobre espaço de Banach, operadores contínuos, era contínuo. E aí a gente terminou vendo um exemplo sobre uma sequência de operadores num espaço que não era Banach, que convergia fracamente para um operador que não era limitado. Então isso aí para ilustrar a importância da hipótese de x ser Banach nesse caso. E o que faltou a gente ver agora era que a recíproca de convergência pontual não implica convergência fraca de operadores. Então, o que a gente vai ver nesse exemplo é uma sequência de operadores que vai convergir fraco para o operador nulo, mas essa sequência de operadores ela não converge pontualmente. O exemplo sobre L2, onde o que a gente vai fazer é para cada n indo de 1 até infinito, e um elemento de L2, que a gente vai representar aqui por x a n, a gente vai associar o seguinte, na verdade eu vou chamar de x a k, né? A gente vai associar a seguinte sequência a esse cara, a sequência que vai ser dada, as entradas vão ser da seguinte forma, né? Vai ser 0 para k indo de 1 até n, e vai ser o x ao k menos n. Então a gente está jogando um monte de zero na frente e passando as primeiras entradas do xi a partir da enésima mais 1 entrada. Então basicamente se a gente tem uma sequência x1, x2, papapá, a gente está associando o AK, é a sequência que vai valer 0, 0, 0, nas n primeiras entradas, e depois a gente coloca x1, x2 e continua. Então, para cada n, a aplicação de L2 em L2 que a gente vai definir vai ser a aplicação que pega x, uma sequência de quadrado somável, né? E vai levar nessa sequência a k, que a gente está definindo em função de x. Bom, não é difícil ver que T é linear. Também não é difícil ver que para toda cara que a gente considerar em L2, a imagem, a norma da imagem em L2 vai coincidir com a norma do vetor em L2. Porque a gente está fazendo uma translação das variáveis. Quando a gente olha para a série que define a norma, a gente vai estar somando de 0 a infinito dos dois lados. Muito bem. E também não é muito complicado de se ver que acontece o seguinte, para cada n, quando a gente aplica no iésimo vetor do sistema ortonormal canônico do L2, aquele cara que é 0 em todas as entradas, exceto na iésima, que é 1, o que o Tn faz? Ele translada n entradas para frente, jogando 0 nas primeiras. Então, isso aqui vai ser levado no cara I mais enésimo da base ortonormal aí do L2. Bom, então com essas observações, a gente já nota o seguinte, que se a gente quiser olhar para a norma da diferença de Tn para o vetor EI menos Tm para o vetor EI na norma 2, então basicamente o que a gente está considerando aqui? A sequência de operadores Tn aplicada fixo a um vetor, qualquer um que você quiser da sua preferência, EI do sistema ortonormal completo do L2. Então, se o N é diferente do M aqui, o que acontece é que na diferença
desses vetores resultantes pela imagem desses operadores, a gente vai ter duas entradas 1. Então, quando a gente calcular a norma 2 disso, isso vai dar simplesmente raiz de 2. E o que está acontecendo aqui é novamente o que aconteceu no exemplo anterior, né, o análogo, é que essa sequência aqui, Tn aplicado a esse vetor fixo EI, ela não é uma sequência de Cauchy. Então, ela não pode convergir. Então, isso significa para a gente que a nossa sequência de operadores não converge pontualmente. E aí, agora a gente vai verificar que ela converge fracamente. Então, vamos verificar. Como está sendo assim gravado, eu vou escrever bem menos, tá? Para não ficar tomando tempo assim de gravação e tela parada. Então, vamos verificar que Tn converge fracamente para o operador nulo agora. O nulo ele pode vir depois, que você tenta ver o que vai acontecer aí, mas já vamos ver de bate-pronto que é isso. Então, como é que a gente faz para verificar a convergência fraca de operadores? A gente tinha visto na aula passada que isso aqui era equivalente a dizer que pontualmente a convergência era fraca. Então, isso aqui é equivalente a dizer que a sequência de operadores para cada ponto x converge fraco para zero. Só que agora essa convergência fraca é lá na imagem, no contradomínio dos operadores, em L2. Então, isso ainda significa dizer o seguinte, que para todo cara do dual de L2 que a gente pegar, quando a gente olhar para sequência φ de Tn de x, isso aqui tem que convergir para φ de zero, que é zero. Bom, então para fazer essa verificação, o que a gente vai fazer é lançar a mão do teorema de Riesz, porque a gente conhece muito bem a cara de um funcional de L2 dado em termos do produto interno. Então, se a gente considerar um cara arbitrário de L2, estrela, então a gente sabe que existe um único vetor lá em x, tal que esse funcional pode ser escrito como o produto interno desse vetor com essa variável fixa e com essa variável, com a outra variável rodando. Isso aqui para algum que é único, xφ em L2. Então, dessa maneira, verificar 1 agora não significa nada. Bom, então o que a gente vai fazer? Vai ser mostrar que φ de Tn de x converge a zero, ou seja, quando a gente olhar φ de Tn de x, isso aqui é o produto de Tn de x com xφ em L2, E a gente vai olhar para a cara disso porque a gente conhece a imagem do Tn de certa forma, usando as indexações adequadas, e a da xφ a gente vai renotar. Então, se a gente vamos chamar xφ aqui, ela é uma sequência de L2, então vamos reindexar aqui em cima em I, não vou colocar N para não ficar igual ao Tn. Quando a gente fizer esse produto, o que vai acontecer aqui é o seguinte, as somas até N vão dar zero, porque as primeiras N entradas do operador Tn aplicado em x é zero. Então, a gente vai ter a soma a partir de N mais 1 dos elementos de x, só que começando no 1, vezes as entradas do xφ. Só que aqui o J está em cima, o φ está embaixo. Então, produtando entrada a entrada desses dois caras aqui.
E aí o que que acontece é que nesse momento o que a gente tem aqui são entradas de um cara de L2, aqui também são entradas de um cara de L2, a gente pode ver isso como um subproduto interno com as somas a partir de N mais um somente. E aí, a desigualdade de Cauchy-Schwarz diz pra gente que não ultrapassa a norma do primeiro. A norma do primeiro vai ser a J, soma de J de N mais 1 até infinito dos quadrados dos XNJs. Mas isso daí, ora, não ultrapassa a norma do próprio X no L2. E por outro lado, a norma do outro aqui que aparece, que é a soma de Jn mais 1 até infinito do módulo desses x e j quadrado. E aí, nesse ponto, a gente consegue garantir, então, que isso aqui vai a zero quando n tende a infinito. Porque o que a gente tem aqui, a norma do x está fixo, e esse somatório aqui é o rabo da série que define a norma do x', que é convergente, a norma quadrado, né, no L2. Então, isso aí converge a zero. Então, pronto, isso aí garante a afirmação 1 aqui, que esse operador, essa sequência de operadores converge fraco para o operador nulo. E boa esse exemplo.